só tenho a agradecer a Deus, porque tudo que eu sonhei, tudo que eu idealizei lá na infância, desde pequena, hoje eu sei que tinha propósito. Entender isso faz toda a diferença, entender isso faz a gente descarregar algumas cargas que não são nossas também. O que significa criar filhos fortes e preparados para a vida? Uau! Por mais que não vale de nada na sua cabeça, mas sempre vai ter um fruto. Sempre. Então, fique... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias que Transformam. E hoje eu estou aqui com a minha amada, querida terapeuta, mentora. Bom, não vou falar muito porque ela vai se apresentar. E eu estou muito feliz por vocês estarem aqui mais uma vez, assistindo mais um episódio, né? O episódio passado foi, assim, muitas transformações, graças a Deus, para quem assistiu, para quem usufruiu. E hoje a gente tá aqui, ó, com a Fátima Fabian. Seja muito bem-vinda, amiga. Esse espaço é para você se sentir bem, para você falar o que Deus fala para você dizer, que seja fluido, tá? Que você fale o que as pessoas têm para ouvir e que, assim, a gente possa transbordar na vida delas através do seu conhecimento, tá bom? Então, primeiramente, seja muito bem-vinda aqui. E vamos começar com essa pergunta. Quem é a Fátima, né? Aqui, ó. Quem é a Fátima por trás da terapeuta e mentora? E eu quero que você me conte um pouco também sobre a sua história, a sua infância. Já faz toda uma introdução sua. Uma honra estar aqui, Bianca, desse segundo episódio, né? Dessa história, desse projeto, né? Que tem como objetivo trazer histórias que transformam. Então, eu sou a Fátima Fábio. Sou terapeuta, sou mentora de mulheres e treinadora de líderes. E é uma honra estar aqui compartilhando hoje um pouquinho da minha história e dizer como que quem é a Fátima, né? Por trás da Isso. profissão, o que me trouxe até aqui, fazer o que eu faço hoje. Então, a Fátima Fabian é hoje, em primeiro lugar, me considero uma filha amada de Deus. Esposa do Ivonei, a mãe do Ian, com 18 anos hoje, que eu quando falo 18 anos eu quase me assusto, porque eu já tenho filho com 18 anos, passou tão rápido. E sou a mãe do Breno, com 14 anos também, um adolescente que está a todo vapor se desenvolvendo. E também sou a filha da dona Terezinha, a filha do seu Francisco, uma menina que cresceu na agricultura, cresceu na roça, cresceu numa vida simples, mas que tinha grandes sonhos. E hoje eu me sinto, olhando para trás, para minha trajetória, assim, é tanta coisa quando a gente para olhar, para perceber, né? São tantas histórias. E eu muitas vezes já parei para observar, para perceber, e só tenho a agradecer a Deus, porque tudo que eu sonhei, tudo que eu idealizei lá na infância, desde pequena, hoje eu sei que tinha propósito. E hoje eu vivo esse propósito através da minha vida, através da minha profissão. Que bênção, amiga. E assim, você ser terapeuta, ser coach, estar nesse mundo da inteligência emocional, que a gente conhece muito bem, é algo assim que você desde criança teve esse desejo no seu coração? Como assim que qual foi o momento assim da sua vida que você parou e pensou, é isso que eu quero para mim mesmo, é a minha missão? Porque hoje a gente vê em você que você é uma pessoa que tem como um propósito maior do que uma profissão, transformar vidas, né? Então... É uma grande responsabilidade, né? Direcionar pessoas, porque todos vêm em busca de uma ajuda, já seja no casamento, já seja na vida emocional, se entender, né? Em busca de melhorias, né? Todos. Desde crianças, jovens, famílias, né, pessoas, profissionais querendo alcançar a performance quando se fala de líderes, né? Então, quando tudo começou isso? A minha trajetória começou pela necessidade de trazer os filhos para a escola. Como eu morava no sítio, tinha os meninos pequenos, e chegou um momento que não tinha mais como trazer para a escola os dois. A distância era muito grande, era todos os dias indas e vindas, numa distância
bem considerável, então já não tinha mais como me manter lá. E foi para mim uma dor muito grande ter que sair, porque eu tinha idealizado um sonho de construir a vida assim como eu tinha vivido, né? No sítio, na roça, acompanhando meus pais. Ah, entendi. E eu queria que os meus filhos também crescessem ali na lavoura, ajudando, né? Uhum. Aquele envolvimento familiar. E aí, ter que deixar o meu marido, na minha cabeça era deixar, mas ele veio, não ficou, não. Ele É. veio junto. E aí a gente se adaptou, moramos já estamos há 10 anos aqui em Nova Esperança. Ah, sim. Então, fiquei 10 anos casada no sítio, No cuidando sítio. dos meninos, cuidando da casa, ajudando ali na lida, na lavoura, na roça, enfim, no que precisava. Estava sempre assim, ajudando, né? Acompanhando meu esposo no nosso trabalho. E aí, o ter que vir para a cidade, ficar dentro, eu falava que eu era uma caixinha de fósforo dentro do apartamento. Foi muito deprimente, foi uma fase que eu me perguntei muito, Senhor, o que o Senhor quer para mim, né? Quem que é a Fátima? Porque eu me senti inútil por não estar trabalhando, Fazendo algo. ajudando, né? Sendo útil, né? Que a gente É, quer ser útil. eu entendia que eu tinha um papel importante com meus filhos, mas era algo maior que estava me chamando para mim me descobrir, né? Eu tinha um papel importante de ser a mãe, Com a certeza. esposa, eu tinha essa consciência, mas eu parei para pensar e me perguntar quem que é a mãe, quem que é a Fátima além da mãe, além da esposa, o que Deus quer? Se Deus tivesse um propósito para mim, o que seria esse propósito, né? Então, foi aí que a chave girou, que eu comecei a ir em busca de autoconhecimento, entender o que eu tinha nascido para ser. Exatamente. E aí, em toda essa trajetória, eu sempre comecei a fazer testes vocacionais, comecei a fazer cursos. Eu sempre me vi uma pessoa muito ajudando as pessoas. Eu sempre na escuta, as pessoas se aproximavam de mim bem antes, Uhum. começavam a contar dos seus problemas, pedindo ajuda, mãe com problemas com os filhos, casais com problemas de matrimônios. Eu praticamente já era a Já psicóloga, a era. terapeuta da família. Viu? Só me Então, tornei profissional depois, e é muito quando sobre comecei a isso. estudar. Muito sobre isso, porque as pessoas, elas acham assim, eu tenho que estudar algo. E eu, muitas vezes na minha vida, e você sabe muito bem disso. Gente, quando eu faço perguntas assim para Fátima, vocês que estão ouvintes e vendo, toda essa história dela eu já conheço já de ponta a ponta. Eu tô perguntando novamente para vocês que não conhecem ela, ou para você que não viu, para você se inspirar, para você conhecer ela, como eu conheci. Porque o meu conhecimento dela me fez ver muitas coisas que eu não vi, e ela me ajudou muito na minha história, né? Então, é um presente mesmo para vocês ter a Fátima aqui. Então, prestem atenção e vamos nos afundar nos aprendizados. Como eu vou aprender mais, amiga, com você, Sim. eles também vão aprender. Sim. E propósito é isso mesmo, amiga. Eu venho estudado muito sobre isso e às vezes a gente acha que a gente estudar algo que não tem nada a ver com a gente. E Deus nos fez certinho com o que a gente tem já. Que nem você falou, eu já era a psicóloga da minha família antes de ter uma formação. Sim. A gente já tem dons, gente. Deus já nos fez. Então, às vezes, você tá querendo se encaixar em algo que não é, você não tá ali. Não que você não possa fazer isso, que você não aprenda. A gente pode aprender tudo. Mas, às vezes, o seu propósito mesmo de vida tá no que você já sabe fazer. Deus já te deu. É só você que não descobriu. Isso. Só precisa entender a sua história, né? E eu lembro que ficou muito claro quando eu escrevi quando eu fiz a participação como coautora no livro Mulheres que Realizam, que eu tive que voltar, retroceder, contar uma história desde o começo. E aí eu lembro de cenas, e eu lembrei de cenas, momentos assim que ditaram, que foram assim fortes para mim. Muito lindo, gente, o livro. Como é o nome mesmo? Mulheres que Realizam. Mulheres que Realizam, muito lindo. Eu já li assim. Não li tudo ainda, mas já li assim, o que mais me chamou a atenção, porque são várias mulheres. E aí ali também tá a Fátima, ela conta assim, detalhado a história dela, e é muito linda, gente. Sim. E se a gente fosse contar tudo de novo, ia precisar de mais umas 3 horinhas aqui.
chorei baldes, né, ao escrever o Olha livro, só. porque automaticamente ao escrever, a gente começa a ver aquelas cenas, sentir, não tem como não sentir novamente aquelas cenas, aqueles momentos que marcaram a nossa vida e que ditaram a nossa história, né? Isso. Então, é isso que eu entendo como propósito. Ele está vinculado na nossa história de vida e aquilo que marcou a nossa vida. E eu lembro, só para vocês entenderem um pouquinho, eu lembro de uma cena do qual eu, com o meu pai, toda criança, todos nós, né, marca demais o que os pais, a Isso. presença do pai, a presença da mãe, marca demais a história, a nossa história, a história de todo ser humano. E eu lembro que eu vi o meu pai numa situação assim de se sentindo fraco, se sentindo incapaz, se sentindo mal, como todo mundo já tem passado, né? E eu lembro que eu, pequenininha, eu corria, eu queria fazer o meu pai se sentir melhor. Eu queria fazer o meu pai, colocar ele para cima, animar ele, falar que ele não é aquilo, que é. Então, desde ali, eu já me via aquela pessoa querendo passar força para as outras pessoas. Então, aí que eu entendi cada vez mais, né? Eu já Cada tinha vez entendido o mais. propósito por trás, mas cada vez mais que a gente aprofunda na nossa história, na nossa trajetória da nossa vida, a gente vai entendendo o significado do porquê eu faço. Porque eu estou aqui nessa terra para cumprir uma missão e um propósito, né? Ele está vinculado totalmente com a nossa história de vida. E entender isso faz toda a diferença, entender isso faz a gente descarregar algumas cargas que não são nossas também. Eu entendi que eu não precisava mais carregar muitas coisas que eu carregava quando eu fiz não só nos cursos que eu busquei, formações para mim me tornar profissional, mas eu também fiz muita terapia, eu também busquei muita ajuda para mim me entender, para mim me fortalecer, né? Como sempre, né? A gente precisa estar com o copo cheio para poder transbordar na vida das outras pessoas, né? Isso. A gente precisa se sentar para aprender, para poder ensinar, mas também a gente precisa Se estar cuidar, fortalecida, se cuidar e fortalecendo. também, assim, Descobrir, né, tudo. Isso. E assim, quando você se descobre, você automaticamente pode ajudar pessoas a se descobrirem, porque você já Aham. entendeu. Isso Isso, é muito lindo. Meu Deus, isso é exatamente. muito lindo. Amiga, aqui Exatamente. uma segunda pergunta que eu coloquei, e já Uhum, visando em tudo que você falou, uhum. viu que já vai fluindo. Vai conectando. Porque você falou assim, quando eu vim pra cá e eu vi a oportunidade de poder ir atrás dos meus sonhos, eu estava Uhum, pensando nos meus filhos. uhum. Então, a segunda pergunta é como a maternidade transformou sua vida e a sua visão do mundo? Ok. Então, eu era uma mãe muito assim obcecada por cuidar dos meus filhos. Eu queria que eles tivessem assim o máximo de tudo que eu poderia fornecer para eles, né? E eu entendi que eu não poderia fornecer tudo para eles. Nessa tentativa de querer fornecer tudo para eles, eu não queria que eles passassem o que eu passei, ou que eles sofressem o que eu sofri. Como todo pai, como Como toda toda mãe. mãe, né? Mas aí eu entendi nessa trajetória que eles precisavam de uma mãe bem, que eles precisavam de uma mãe feliz, eles não precisavam de uma mãe perfeita e uma mãe tão exigente. Eles precisavam de uma mãe humana, né? Que fala dos seus Isso. desafios, que fala das suas limitações, que pede ajuda e que explica para eles que a mãe, eu tive que parar e falar, a mãe quer se formar, a mãe quer ter uma profissão, a mãe vai voltar a estudar, então eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, o primeiro passo, eu fiz um acordo em casa com o meu marido e com os meus filhos. Na época, o Ian tinha já 10 anos e 9 anos, e o Breno tinha 4 para 5 anos. Tava ali naquela fase de pré-escolar, mas enfim, a gente sempre acha que não é capaz, que não dá conta, mas a gente dá conta, sim. A gente só precisa ter um porquê muito bem alicerçado. E o meu porquê era me sentir feliz. Porque naquela fase, eu me sentia assim, querendo me realizar através da vida deles. Os meus filhos, eles tinham que ser perfeitos. Aquela exigência que eles estudassem, que eles fossem alunos dedicados. Na verdade, era eu querendo me formar, eu querendo me realizar como profissional. E Isso. aí eu, em busca de algumas terapias, de autoconhecimento, eu já me dei conta, eu já comecei a corrigir os meus erros ali, me consertar nessa trajetória, né? Que é uma trajetória infinita. A gente nunca vai ser perfeito, a gente nunca vai Não, deixar de aprender e a não. gente nunca vai deixar de errar também. Sim, é Só que é sempre nos uma erros que a busca. gente aprende, é nos erros que a gente cresce e faz parte, né, da nossa humanidade, do nosso crescimento. Então, quando eu tomei essa iniciativa,
Foi desafiador. Em alguns momentos da vida, eu tive que sair, ficar semanas fora, eles em casa. Precisei de um apoio, graças a Deus. Pude contar sempre com o apoio do meu esposo, da minha sogra, das pessoas próximas para poder dar esse suporte. Que bom, amiga. Isso é muito bom. E saber que através dos filhos a gente muda. Através deles a gente vê coisas que a gente não via. Eu falo por mim mesma, porque até o momento que eu tive o José, eu estava numa busca assim que eu não. Como eu vou explicar? Eu não. Não é que eu não tinha como parar, mas era assim: se der errado, não tem problema. A gente não tem essa visão. Agora, quando a gente tem uma prioridade, né? O filho é uma prioridade. A gente para e pensa: por eles eu vou sim me cuidar. Por eles sim eu vou ir numa academia, porque eu preciso de saúde. Por eles sim eu vou estudar. Eu vou ser uma mulher, como você citou, né? Então a gente vai. É algo assim que nos ajuda, nos dá essa visão, né? Porque Deus, eu sempre falo essa frase. Deus nos deu filho porque ele sabia que por nós a gente não faria, mas pelos filhos a gente faz. Verdade. Né? Então, coisa a gente faz pelos filhos. Então, isso é muito bom. E esse assunto vai indo sobre essa maternidade. E é muito bom compartilhar isso com você. E quais são os maiores desafios das mães hoje? Como lidar com eles? O que você acha, assim, nessa visão? Quais são os maiores desafios, amiga? Você que lidar com essa... né? Com muitas mães, já atendeu pessoas e já fez essa ajuda. O que você falaria? Vou falar agora do que eu mais tenho atendido, do que eu mais tenho sentido, assim, em atendimentos e direcionando mulheres nessa área. Mulheres que trabalham e que têm filhos e que precisam organizar seu tempo para poder trabalhar e dar a atenção necessária para os filhos. Isso. O que eu diria para elas, basicamente o que eu fiz, eu precisei pedir ajuda, entender que eu não sou a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, que dá conta de tudo, que é tudo perfeito. Então, não exigir aquilo que não está no nosso alcance, né? Mas sim aproveitar o máximo do tempo que a gente tem com eles, quando a gente está com eles, estar conectada, ter hábitos de todos os dias, conversar, desenvolver ali as linguagens do amor, né? Vivenciar as linguagens do amor através de atos, palavras e ações, para que as crianças elas estejam fortalecidos, alimentados emocionalmente. Isso. E que eles não precisam ter a mãe o tempo todo com eles, mas eles precisam ter um tempo de qualidade com essa mãe. Isso. E essa era a diferença da Fátima antes e a Fátima depois. A Fátima antes, ela vivia atarefada. Ela vivia em busca de fazer, como se o meu valor estava em fazer trabalhos, em preencher aquele vazio que existia, do meu valor, da minha identidade, da minha essência, da minha realização. Então, depois, quando eu fui em busca, o conhecimento, né, nos ajuda muito a entender, equilibrar as emoções, né? A gente fez, amiga, foi em 2000 Quando a gente fez o método CIS que a gente foi presencial? Foi 2022? 2021, por aí. Sim, no método CIS, que é um dos conhecimentos muito bom, eu mesmo indico para todo mundo. Método CIS. Uma experiência incrível, uma experiência muito incrível. Ali ele falava sobre o V0, né? Que é bem isso. O V0 é uma ferramenta. Estar em estado de presença. E como fazer isso em forma prática que nem você falou, dar a atenção necessária e certa. Isso. Porque ali, às vezes, a criança tá ali, aquela coisa. Ou os filhos também, que é mais velhos, adolescentes já. Mas quando ele vem e fala mãe ou pai, né? Mas mãe, né? Que a gente tá falando sobre maternidade. Mãe, é você deixar tudo o que você tá fazendo. Pra mim, era isso, né? É você deixar tudo que você tá fazendo e olhar pro seu filho. Oi, filho, olhar nos olhos. E dar essa atenção pra ele. Isso é um dos V0, né? Isso. De um estado ali. Exatamente. O V0 é estado de consciência, você olhar nos olhos da criança. Mesmo que você, às vezes, está conversando, você está no telefone, mas a criança vem, se a criança é pequena, vem querendo sua atenção, a maioria das pessoas fala, não, vai pra lá, agora eu não posso, sai pra lá, agora o pai não pode, agora a mãe não pode. Agora é mais importante aqui. Então, aquela criança, naquele momento, se sente o quê?
rejeitada, não sou importante, meu pai não dá atenção para mim, né? Então, são cuidados básicos que a gente, né, ensina os Sim. pais a terem com as crianças pequenas que estão sendo construídas, seu valor, sua identidade. Então, nesse momento, olha nos olhos, pare por um minuto, olha nos olhos da criança e fala: agora o pai não pode, agora a mãe não pode falar com você, mas assim que a mãe terminar aqui a reunião ou a conversa aqui, a mãe vai te dar a atenção necessária. Então, essa conversa, essa olho no olho. Isso. E aí, você agora que tá nessa fase, amiga, de adolescência, né? Isso. Como que Aí os são as adolescentes... necessidades vão mudando, eles já não precisam mais tanto desse cuidado, desse olhar atento quando vão crescendo, mas eles precisam sim de amor, eles precisam sim de Atenção. cuidado e a atenção é uma maneira diferente, mas é uma atenção constante também, né? Isso. Um checar como que você está, perceber os sinais, as mudanças, se às vezes está estressado, se às vezes está, né? O que está acontecendo? Os meus já estão nessa idade de estresse, Uhum. de expor isso. Até as crianças pequenas também têm Sim, estresse, né? claro. Então, hoje em dia está tudo Aham, acelerado. aham. Então a gente precisa perguntar, precisa checar, conversar, olhar, entender os sinais, de onde que vem. E Ensinar falando eles a aqui... lidar com isso também, né? Isso, e Com as falando aqui emoções. sobre os maiores desafios, é um dos desafios que você está Uhum, citando, uhum. das mães, que muitas mães falam assim, meu Deus, eu não sei como falar com meu filho, na adolescência já. Uhum. Não sei como Isso, na falar, adolescência é muito na aumenta. fase da infância ali, tem os estresses, tem as birras, mas dali um pouco já passa. Claro, Na adolescência tem também os estresses, mas a gente precisa sempre olhar nos olhos, sempre declarar sobre eles. Olha, quem você é? Se você. Por que você está brabo? O que aconteceu com você? Me fala. Olhando nos olhos. Ei, você não é assim. Esse comportamento não combina com você. Você é filho amado de Deus. Eu declaro sobre eles quem eles são. Você é filho amado de Deus, você é um menino responsável, você é um menino educado, você é cheio de sabedoria, você é luz para esse mundo. E assim eles vão acalmando, eles vão baixando a viu bola. só? Porque às vezes, né, Ó, eles gente, querem, caneta e papel, viu? mesmo nos erros deles, eles querem, adolescente, né, que eles querem estar cheio da razão, ou querem ter a razão deles. A gente tem que entender a emoção, acolher essa emoção, mas mostrar para ele quem de fato ele é. E não Declarar, né? não passar a mão na cabeça e nem também criticar demais, nem julgar, né? Nossa, né? Eu também tive as minhas fases, de certa maneira, de querer impor, de querer colocar limite, de querer ir na força do meu braço daquilo do que a carne nos pede, né? Falar alto, ficar quieto, você não tem razão, essas coisas. E Já é sobre passei. isso. E aí, tipo, as Só pessoas, que não é o mães, talvez, que estão caminho vendo certo. você falar, vão pensar assim, nossa, mas ela é É assim impossível porque... fazer assim, né? ela é assim Já porque ouvi ela é falar. psicóloga. Ela é Aham. assim porque ela tem essa formação. Mas, gente, formação é gratuita, a gente Uhum. aprende. Exatamente. E Hoje se você está aí quer aos baldes, aprender, né? é, Vários meios de comunicação. O conhecimento hoje está assim sim. transbordando. É só E não, é procurar, entender. historinha você falar assim, eu sou assim com meu filho porque a minha vida é assim difícil. É claro que ela é assim com os filhos dela, porque ela é psicóloga. Ó, historinha. Não, gente. A gente olhando aqui para... Até eu me inspirando muito na Fátima em conhecimento e vendo que dá para aprender a ser um pouco melhor cada dia. Uhum. Com inteligência É uma emocional e fazendo decisão. o seu melhor. É uma decisão. Uhum. A gente querer. Gritar é uma decisão. Falar alto ou falar calmo e tranquilo é uma decisão. Só que a gente tem o hábito, né? A gente foi criada de uma maneira. E esse é a maior desafio nosso, é a maior Muito luta. desafiador. Quando viu, você já Mudar tá... aquilo que está em mim. E eu tive que mudar. E isso foi... Nossa, tinha vezes que me segurava, porque eu queria pegar um chinelo, porque eu queria pegar uma cinta, que era muito mais fácil, né? Mas eu ia descarregar sobre os meus filhos uma raiva. Eu ia fazer eles se sentirem um lixo. Esses dias, amiga, Isso é o que determina, né? Uma senhora, eu conversando com ela lá na pracinha do lado de casa. E aí ela me mandou um áudio depois, quando eu postei um vídeo com o José Fernando. Aí ela mandou um áudio e falou: eu admiro muito você. Ela é uma senhora já. Eu admiro muito você porque, se eu pudesse engolir meus filhos de novo. Se eu tivesse esse conhecimento antes. Que você tem, menina, aproveita, ela falou. E estude, veja formas, porque hoje tá muito difícil o mundo. E você indo para esse caminho, você ajuda o seu filho. A gente nunca vai saber tudo, mas a gente vai errar o menos possível, né? Às vezes a gente só erra também tentando acertar como pais, como mães. Exatamente. Mas hoje nós, graças a Deus, temos a oportunidade muito diferente do que os nossos pais, né, tiveram. Então, antigamente era mais difícil ter o conhecimento, buscar maneiras de
se desenvolver melhor como pais, mas hoje Hoje precisamos, temos porque essa a nossa luta facilidade. hoje a maioria das pessoas é contra a mudança, né? As pessoas têm dificuldade com relação à mudança, não querem mudar, Isso. falando E aí claramente. foi exatamente o que eu E falei aí, pra ao invés ela. de mudar, preferem falar que é difícil, que não tem jeito. E aí é maior bloqueio, maior Vai desafio. indo daí Você pra coloca na sua baixo. cabeça, ela acredita e assim vai ser. Mas se você querer. Eu lembro que eu tinha conhecimento. Quando eu já me desenvolvi, eu já entendi que eu estava cometendo errado e que eu ia repetir uns padrões ali. Eu já comecei a me treinar. E foi difícil. Foi uma trajetória. E eu lembro que o meu filho mais velho, ele sofreu mais as consequências de uma mãe que não tinha autoconhecimento, nem inteligência emocional, e o mais novo teve mais sorte, porque ele já usufruiu mais dessa mãe com um pouco mais de inteligência emocional, um pouco mais centrada, um pouco mais equilibrada, né? Então, eu lembro que com o Ian eu tinha ali alguns gatilhos. Mas o bom, assim, é que você caiu a chave, né? Exatamente. O mais rápido possível. Porque algumas pessoas falam, meu Deus, meu filho já... O que eu fiz? Fiz tudo errado. Mas não dá tempo. Sim. Todo dia dá tempo de você fazer diferente. É o que eu falei no áudio daí pra essa senhora. Eu falei, começa hoje. Se você quis dar uma criação diferente ou não fez, começa hoje. Eles estão grandes, estão casados? Sim. Comece hoje. Sim. E aquelas mães que trabalham fora, né? E que a gente começou a falar. Isso. E eu atendo muito. Nossa, outro dia uma mãe chegou, eu cheguei assim, senti a dor do coração. Partiu meu coração com a dor dela. Não tem como não sentir, às vezes, como mãe, né? Meu Deus. Ela mãe de um bebezinho. Não, já tem 3 anos, não é mais um bebê, mas já uma criança que fala, que já exige o tempo com a mãe, que quer isso, quer aquilo, quer que a mãe vai buscar no colégio, que quer que a mãe isso, quer que a mãe aquilo. E a mãe não tem esse tempo, porque ela trabalha, é uma profissional que precisa cumprir seus horários, tem muitas responsabilidades. E ela, o que eu faço? Eu abandono tudo, amiga? Falei, não, calma. Ele está precisando de tempo de qualidade. Então, você organiza a sua agenda, dá uma desacelerada no seu trabalho, venha para casa mais cedo, saia no horário certo, no horário de saída, que às vezes ela estava ficando por conta de uma demanda maior, estava ficando após o horário de trabalho. Organiza e fica uma semana com ele, abraça ele, dá muito tempo de qualidade com ele, muito amor emocional, que o copo dele vai encher. E aí ele vai ficar equilibrado novamente para ele seguir. Porque ele não estava querendo ir para a escola, ele estava querendo ficar agarrado na mãe, né? E aí ela estava sofrendo bastante já com o pensamento de deixar a profissão e, enfim, aí eu consegui orientar ela e explicar para ela essa importância, né, da organização familiar, o tempo de qualidade. A mãe não precisa estar o tempo todo. Mas já pensou você deixar da sua trajetória, quantos anos você já trabalhou, olha o que você conquistou, e você deixar tudo isso agora e depois você ficar uma mãe frustrada? É isso que você quer? Essa mãe que você quer ser pro seu filho? É porque o que você falou no começo, é a mãe ser feliz. Isso. Pronto. Isso. Você sendo feliz. Ele vai crescer. É um momento que talvez está precisando de uma atenção maior, um cuidado maior. Então se desenvolva agora, desdobre agora um pouquinho, mas vai passar essa fase. E quando ele crescer, ele vai entender a importância do trabalho, a importância da mulher se desenvolver também nos seus dons, né? No seu propósito como profissional, além do propósito como mãe. Nós temos propósito como mãe, como esposa e como profissional também. Isso. E é possível, amiga, então, para mim e para as mulheres que estão vindo, é possível ter uma vida profissional e ser mãe ao mesmo tempo? Com certeza. Com certeza é possível equilibrar e nos capacitar, né? Tudo começa pelo buscar o conhecimento. O conhecimento, ele abre oportunidades, ele abre janelas, ele coloca aquelas oportunidades que talvez você não esteja vendo porque você não tem o conhecimento. Mas se você tem vontade de se profissionalizar ou fazer algo relacionado a algum curso, relacionado a alguma profissão, começar a trabalhar, para você, se isso vai te fazer feliz, tenha certeza que vale a pena. Mas não precisa deixar marido de lado, não precisa deixar filho de lado. Precisa, sim, trazer junto, né? Eu falo que tem que trazer junto, tem que ter, é uma equipe, é um apoio. Não tem como a gente deixar algo para realizar outra. Precisa juntar forças, né? Para poder, assim, de fato, se apoiar como família. E assim, você vai dar o exemplo para seu filho também, para os seus filhos, de capacidade, de se esforçar, de trabalhar, né? Porque diz na palavra de Deus que o trabalho dignifica o homem. Então, antigamente, todo mundo trabalhava, desde pequeno, né?
Todos tínhamos Exatamente. uma função em casa como trabalho. Hoje, um pouquinho mais. As crianças estão muito. Os pais estão muito focados em estudar, dar estudo até eu acho que é o excesso hoje, É o né? Do que um excesso. dia os pais não tiveram, hoje é o que o demais os pais querem dar É. para os filhos, né? Mas pais, calma, vai dar certo, tá? Se nós demos certo com o estudo e com os desafios que nós tivemos e estamos onde estamos, tenho certeza que vocês ensinando sobre princípios, sobre valores para os filhos, isso que é a prioridade, né? Isso que não tem estudo, não tem conhecimento no mundo que possa substituir. Ensinar Isso. valores, ensinar princípios para os nossos E filhos. agora, seguindo o que você está falando, amiga, já incorporou a outra pergunta. Aham. O que significa criar filhos fortes e preparados para a vida? Uau! O que significa criar filhos fortes? Isso. O que significa criar filhos fortes e preparados para a vida? O que significa? Significa exatamente fortalecer eles na identidade deles, trazer Hum, valor para quem eles são na identidade deles. Porque se eles saber de fato quem eles são diante de Deus, que eles são únicos, que eles têm uma identidade firmada, alicerçada em Deus, que antes de que eles estavam no meu ventre, no nosso ventre como mães que somos, Deus já tinha um propósito para a vida deles. É o que a palavra de Deus diz. E é isso que eu entendo sim. também no autoconhecimento, E o né? que nós falamos no começo, todos Isso, o nós. autoconhecimento, desenvolvimento da inteligência emocional passa também pela fé que nós temos em nosso Senhor e que somos filhas de um Deus Todo-Poderoso que tem um plano perfeito para cada um de nós. Então, é nessa base que a gente precisa afirmar. Agora, o Ian está nessa fase de buscar a profissão, decidir uma faculdade. Então, um ano, eu falei para ele, Ian, faça um ano de testes, de viver experiências em profissões diferentes. Profissões que você faça uma lista que você veja que faça sentido para você, que você se encaixe de alguma maneira, que você goste de alguma maneira e começa a fazer também oração e pedir para Deus o que Deus quer que você seja como profissional, Principal. assim É. como eu comecei a perguntar, porque quando você entender o propósito que Deus tem na tua vida, a profissão que você escolher vai estar alinhada com o propósito e você Vai. vai ser muito feliz. A gente vai se E quando encontrar. a gente ama o que faz, quando a gente tem esse propósito alicerçado, eu acho que não tem nada que não possa ser superado, não tem nada que não possa ser resolvido. Quando a gente ama o que faz, a gente só vai vivendo e aprendendo e se desenvolvendo com muita garra, E é com muito feliz. amor, e a gente é feliz. E Exatamente. mesmo, e mesmo assim, que com as dificuldades, se a gente ter uma visão como um objetivo muito claro, a gente vai. A gente tem Uhum. uma visão lá no futuro muito clara, a gente vai mesmo com as dificuldades, né? Isso E mesmo. qual mensagem você deixaria para os adolescentes que estão nos ouvindo? Os adolescentes, porque a gente tem, assim, um público aqui que é a maternidade, são mães que vão nos assistir, amém. Tomara que Uhum. chegue o maior número de mães possíveis. Uhum. Mas também adolescentes, né? Um público, assim, que Uhum. mais tá vindo, olhando. Então, o que Entendi. você deixaria para eles, amiga? Você como mãe, você como Uhum. já, né, Uhum. Uhum. que já tem esse Sim, conhecimento. que estou mãe de uma Aham, adolescente a isso. flor da pele, 14 anos. Eu diria, olha, o adolescente, ele é uma fase que todo adolescente, a adolescência em si significa adoler, vem da palavra de doer. Meu Deus! De dolo. Na psicologia é considerado como uma dor, é uma fase de dor e sofrimento emocional. Por quê, Bianca? Porque essa criança está deixando de ser criança e indo para a fase de transitar ali entre infância para adulto. Então ele está Uhum. vivendo muitas, digamos, muitas descobertas, ele começa a ver a vida de forma diferente. Eu já fiz uma vez um projeto social, atendi, por 6 meses eu atendi no Colégio Nacional, jovens e Verdade, adolescentes. né? E quanta dor desses jovens, nossa, o mundo se abre, é como se o meu pai era tão amoroso, agora meu pai não é mais, antes ele não via o pai como era, antes ele não tinha o cérebro crítico, o cérebro começa a amadurecer na adolescência também, aí tem a fase hormonal que intensifica muitas emoções, e por isso que os adolescentes têm esse pico de sofrimento emocional, de às vezes sofrerem, né? Causar dificuldade ali na família, porque a família também não sabem lidar com essa situação. Muitos. Então, o que eu diria para esses adolescentes? Calma, vai passar.
Você é um ser humano incrível, você é um jovem cheio de dom, cheio de talento, você é único, você é especial, você é amado por Deus e nem tudo que você pensa que é exatamente como você está pensando. Você vai Porque descobrindo. exatamente. A proporção das emoções e das ideias na adolescência é muito Muito expandida, intenso. é muito intensa, é muito maior do que aquilo de fato é. Então, eu, como terapeuta, falando aqui para esses adolescentes. Aí também tem muito adolescentes que já querem amadurecer muito rápido, já querem Isso. ir muito rápido para a fase adulta. Eu diria também para esses adolescentes, calma, viva, aproveita a sua fase de estação. adolescência, juventude. Você vai ter muito tempo para ser adulto. Então, viva tranquilamente, aproveita essa fase de, digamos assim, De aprendizado, é, porque é uma ir fase decifrando. exato, é uma fase também de desapegar da criança e começar a olhar para o adulto que ele vai se tornar. Isso. Uau, muito Aham. lindo. E para finalizar, amiga, qual mensagem você gostaria de deixar para as mães, pais e filhos que acompanham esse episódio? Uma mensagem final sua, assim. Para a família. Para Uma família. mensagem para a família, Aham. então. O que eu diria para as famílias, o que eu sempre digo para todas as famílias que me pedem ajuda, em primeiro lugar, busquem a Deus sobre todas as coisas, né? Se unam como família que se amam, que se perdoam, que tem suas diferenças, mas que também tem o momento de abraçar, que também tem o momento de orar juntos, também tem o momento de rir juntos, momento de chorar juntos, né? Que de fato vocês alcançarão e superarão todos os seus desafios quando vocês têm Deus como alicerce, como a base da família de vocês, como a fortaleza, como o que traz a saúde, como o que traz e provê tudo que vocês precisam. Então coloquem Deus no centro e tenham certeza que tudo dará certo na vida de vocês, famílias. Muito bom, amigo. Eu agradeço você imensamente por você estar aqui hoje. Uma honra. E poder participar e poder ajudar essas pessoas que estão nos vendo, porque é esse o propósito do Histórias que Transformam. É através da sua história, tudo que você contou, tudo que você viveu, a sua experiência com a vida. É sobre isso, é você ensinar agora. É através disso, né? As pessoas a terem uma luz, a gente ser uma luzinha lá no final do túnel. Talvez a Fátima deu certo, uma vez deu errado para ela, mas ela conseguiu. Então eu também consigo. Então você também consegue. E é isso um dos propósitos desse podcast, tá? Muito importante o que foi compartilhado e eu espero que vocês gostem, curtem aí, comentem, se inscrevam no canal, porque os próximos eu também quero contribuir muito na vida de vocês. E fiquem sempre atentos, né? Que sempre vai vir novidades também. Eu quero convidar os ouvintes, né? Para seguir a Fátima nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram, amiga? FátimaFábio.oficial. Isso, ponto oficial. Eu vou marcar também no Instagram. Isso. E aí... pedir para se inscreverem, né, no podcast e criar isso, né? Porque, assim, quando a gente tá disposto a aprender algo novo, gente, não importa o que seja, tá? Por mais que seja gratuito, por mais que não vale de nada na sua cabeça, mas sempre vai ter um fruto, sempre. Então, fiquem dispostos a receber isso com uma humildade, uma coragem, uma verdade, porque assim não é a gente querendo ser algo que a gente não é algo a gente querendo se engrandecer, é para uma ajuda mesmo, pra gente, né, contribuir na vida de vocês. Esse podcast tá, assim, no meu pilar servir, né, amiga? A gente entende bem como é isso. E eu quero muito, assim, que vocês se aprofundizem nesse conhecimento e vocês também possam um dia conhecer o que são os pilares e fazer algo também na história de vocês, tá? Todos que estão ouvindo. Então é isso, foi um prazer ter hoje a Fátima Fabian aqui com a gente, que seja o primeiro de talvez muitos e muitas outros projetos que a gente tá juntas, amiga, contribuindo e ajudando a vida das pessoas. Assim seja. Uma honra para mim estar aqui com você também. A sensação é que eu falei só um pouquinho, eu queria falar muito mais, né? Mas como você falou, outro dia a gente fala mais sobre outros assuntos. É que nem eu sempre falo, se eu pudesse, eu ficaria aqui 2, 3 horas. Sério mesmo, porque eu também gosto de ouvir muito. Transbordar, mas a gente tem hora, né? Então, isso. É tudo bem organizado, né? Tem que ser, senão a gente não cumpre com os outros compromissos, né? E você também tem o que agora? Ir no colégio. Isso.
exatamente. E tenho atrás dos seus compromisso, filhos. exatamente, acompanhar eles lá na apresentação deles hoje, né? Isso é uma benção. Então é isso, gente. Fica por dentro aí, tá? E muito obrigada pela audiência. Para você que está aqui vendo esse episódio, tenha certeza que foi feito com muito carinho, pensando em você. E temos patrocinadores que apoiam essa causa. A causa do quê? De te ensinar, de te transbordar na sua vida através das histórias que passam por aqui. Então, através da inteligência emocional, através de pessoas que a gente vai falar aqui sobre finanças, sobre inteligência emocional, a gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar sobre Deus, sobre fé, sobre muitas coisas que podem te ajudar. E para essa causa, os apoiadores oficiais são a Nexo Talks, que apoiou colocando os equipamentos, o estúdio musical Prode Harmony, Silfer Seguros, que apoiou com os seguros dos equipamentos em geral, e Recanto Verde apoiou com as plantas e a decoração que vocês veem aqui no História que Transformam. Então, para você também que queira ser um patrocinador dos episódios, seja muito bem-vindo para poder patrocinar se você acha que essa causa é assim como você pensa, se encaixa com o que você pensa. Você também pode abençoar aí com qualquer coisa, pode ser, assim como o Renato fez no episódio número 1 desse canal. Ele doou com um curso, ele abençoou com um curso que era algo sobre educação. Você pode estar abençoando com algo aí, né, do seu interesse, do seu ramo, e a gente, com maior orgulho, vai estar aqui te compartilhando a sua empresa e falando que você sim apoia essa causa de pessoas que querem transformar as suas histórias. Então é isso, gente. Muito obrigada e segue aí assistindo os outros episódios.